Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol. E hoje a gente vai falar dos 4 grandes do Rio e um pouquinho também dos clubes do Brasil no mercado da bola, né? Agora tá todo mundo praticamente de férias, todo mundo de olho aí na Copa do Mundo que vai começar agora no final de semana. Então, o que dá para apurar agora são as investidas no mercado, né? No mercado da bola. Todo mundo indo às compras, pessoal. Os times que querem fazer uma boa campanha para 2023 estão indo às compras, né? Quem tem dinheiro vai às compras, quem não tem, tenta trocar. Então vamos lá. Vamos começar falando do Fluminense, gente. São Paulo desistiu do Iago Felipe e vai buscar outro jogador no mercado. O nome da vez é o Jair, do Atlético Mineiro, que o São Paulo vai tentar buscar. São Paulo queria um troca-troca, mas os jogadores oferecidos para o Fluminense não interessaram ao Fluminense, tá? São jogadores de baixa qualidade e também não interessa, né? Não adianta a gente dar um filé mignon e pegar uma carne estragada, né? Gente, Atlético Mineiro não quer reemprestar Natan, então o jogador deve retornar ao Galo e com isso não jogará mais pelo Fluminense, né? O jogador foi contratado a peso de ouro, com uma esperança de ser o camisa 10 do Fluminense, mas realmente ele não foi de todo ruim, mas também não foi uma maravilha, né? Foi um jogador mediano, que acho que o Fluminense não vale o investimento por ele, de comprar um jogador que foi mediano, né? Meio barro, meio tijolo. Manuel, pessoal, jogador de 32 anos, zagueiro, e David Braz, zagueiro também de 35 anos, devem renovar com o Fluminense por mais 2 anos. O clube e os jogadores já estão quase acertados e deve ser sacramentado aí a renovação dos dois por mais 2 anos no Fluminense. O Manuel é unanimidade, né, pessoal? É um jogador que tem uma raça maravilhosa, é um jogador que defende e ataca também, já deixou seus golzinhos importantes aí pro Fluminense, que a torcida gosta muito. Mas o David Braz já tem 35 anos, quer dizer, 2 anos a mais, ele vai ficar no Fluminense até 37. Quer dizer, eu acho um pouco demais, mas a diretoria sabe o que está fazendo, né? Lembra do John Kennedy, jogador que teve alguns comportamentos inadequados e foi punido diversas vezes no Fluminense? Pois é, o jogador já estava treinando nos profissionais e foi rebaixado para treinar com a base em Xerém. O jogador foi destaque na vitória no jogo treino do Sub-23 contra o Bragantino. O Fluminense ganhou de 2-0 e ele foi um dos destaques. Tomara que ele bote a cabecinha no lugar. É um jogador que tem talento, que se botar a cabeça no lugar, vai dar o que falar. Gabriel Teixeira, o Biel, que estava no Grêmio, deve voltar ao Fluminense, tá? O Grêmio quer o jogador, mas não quer comprá-lo por 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. O Grêmio gostaria de um novo empréstimo. É aquela mesma situação do Natan. Se o Atlético não quer renovar, porque o Fluminense tem que renovar também com o Grêmio, né? O interesse é em vender o jogador. Juninho Capixaba, que interessava o Fluminense, Vasco, Botafogo e outros clubes, deu um balão em todos os clubes e acertou com o Bragantino. Acredite se quiser. Vai jogar no Bragantino 2023. Não é que o Bragantino seja um time pequeno, não é. Mas, porra, você deixar de jogar no Vasco, no Fluminense, num Botafogo para jogar no Bragantino, ou você treme diante da torcida, você não quer muita torcida, você não quer jogar para tanta torcida, ou não sei o que você quer da vida, sinceramente. Eu queria um time grande, com certeza. Mas cada um sabe de cada um, né? Do que interessa a si. Jair do Galo, pessoal, foi negado o interesse do Fluminense pelo jogador. O Fluminense não tem interesse pelo jogador, segundo Vitor Lessa. O Fluminense até teria interesse, mas o Fluminense não tem dinheiro para tirar o Jair do Atlético, né? É um jogador de ponta, tem contrato com o Atlético, então para tirar o jogador de lá só comprando, né? E o Fluminense não tem bala na agulha para isso, pelo menos no momento. Reinaldo do São Paulo, gente, já foi feita a proposta do Fluminense e o Flu aguarda o retorno do procurador do atleta e do atleta, tá? Falta só o aval deles para o Fluminense sacramentar a contratação do Reinaldo, lateral esquerdo de 33 anos, vindo de São Paulo. Rafael Rolim e Marcelo Souto estão encontrando dificuldades na apresentação das 200 assinaturas. Eles apresentaram, mas parece que houve 40
estornos ali, 40 sócios que não estão adimplentes, então eles têm que repor essas 40 assinaturas até sábado, sob pena das candidaturas deles serem canceladas. Tá? Por enquanto só tem um candidato, que é o Mário Bittencourt, que conseguiu homologar a sua candidatura e é o único candidato até o momento. Cano e Fluminense já se acertaram verbalmente e a renovação deve acontecer até dezembro de 2024. As partes já se acertaram e parece que o Fluminense aguarda só a eleição para sacramentar a permanência do Cano. Marcos Paulo, lembra do Marcos Paulo que saiu do Fluminense em litígio? Arrumou vários problemas no Fluminense, saiu de graça do Flu? Pois é. Agora ele está querendo voltar ao Brasil e ligou para o Fernando Diniz para tentar o retorno ao Fluminense, né? Que não demonstrou nenhum interesse nisso e ainda bem, né? Caio Vinícius que jogou no Goiás, cria da base de Xerém, volante que estava emprestado ao Goiás, foi titular na maioria dos jogos do Goiás, deve ser reintegrado ao elenco do Fluminense, até porque o Fluminense ficou sem o Wellington e precisa de um jogador ali para repor a saída do Wellington. E o Caio Vinícius cresceu muito no Goiás, cresceu muito seu futebol. Vamos falar agora do Flamengo, pessoal? Vamos lá. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, mandou uma carta para Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, parabenizando pelas 2 conquistas do clube e elogiando o Flamengo como um clube dos mais queridos do mundo. E ele se diz honrado se os 2 clubes, o Real e o Flamengo, chegarem à final do Mundial. Seria uma honra para ele ter o Flamengo como adversário na final. É uma rasgação de seda, os 2 clubes têm um convívio muito bom e quem sabe aí uma final entre Real Madrid e Flamengo. Rodinei está de saída do Flamengo, ele fez uma proposta, o Flamengo não aceitou e ele quer agora respirar novos ares. Esses ares podem ser o Atlético Mineiro ou o Botafogo, que disputam o lateral. O Flamengo quer Caio Jorge, atacante de 20 anos, ex-Santos, que joga atualmente no Juventus. O jogador não tem sido aproveitado no time de cima do Juventus e o Flamengo quer o jogador para a temporada que vem. O Flamengo também está prestes a fechar com o goleiro Rossi, do Boca Juniors. Falta detalhes para o fechamento da contratação, mas se houver algum problema, o Flamengo já tem o plano B, que é o goleiro John, do Santos, tá? Que custa 8 milhões, é um valor bem mais abaixo do que o Rossi, né? Então, se houver algum problema com o Rossi, o Flamengo vai em cima do John, tá? O Wallace, de 27 anos, com passagem pelo Grêmio e que atualmente joga na Udinese, jogador também que tem passagem pela seleção, é um antigo sonho rubro-negro, mas ele renovou com a Udinese até 2026. Então esse sonho, no momento, foi adiado. O Flamengo faz proposta para renovar com David Luiz até 2023. O Flamengo quer renovar por mais um ano com Davi Luiz e já fez proposta para o jogador. Bruno Henrique e Rodrigo Caio podem estar à disposição da comissão técnica do Flamengo em fevereiro para a participação no Mundial. Os jogadores estão se recuperando e podem ser aí reforços do Flamengo para o Mundial, tá? Vamos falar do Vasco da Gama agora, pessoal? Então, Léo Matos, jogador de 37 anos, lateral direito, não terá contrato renovado com o Vasco, mas ele foi convidado para seguir no clube como dirigente. O jogador já está há 3 temporadas no Vasco e foi convidado para ser uma peça aí da direção do Vasco. Vasco fez proposta alta por Kehler, goleiro do Inter, e aguarda a resposta do jogador. Pedro Raul ficou balançado com proposta do Vasco. O jogador gostou da proposta com salário alto, luvas e garantia de titularidade, né? A reunião está marcada para a próxima semana com Paulo Brax, para o Vasco e o jogador fecharem a contratação. Para treinador, o Vasco teve a recusa de Vojvoda, né? E agora o plano B é Antônio Pereira, atual treinador do Cuiabá, né? Léo Pereira, atacante do Atlético de Goiás, e Dadá Belmonte, atacante do Goiás, foram sondados pelo Vasco. Tá? Os jogadores são jogadores de linha de fundo e interessam ao Vasco também. Assim como
O Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Corrêa, também sondado pelo Vasco, né? O Vasco, enfim, vivo no mercado, procurando reforços. O Vasco quer montar um time bom para a disputa da próxima temporada e quer fazer frente aí em todos os campeonatos, disputando de igual para igual com os melhores times do Brasil. Botafogo, pessoal, vamos falar do Fogão? Salários em dia, mais alguns atrasos com luvas, premiações e comissões de empresários. O clube alega fluxo de caixa, problemas com fluxo de caixa. Embora o Botafogo tenha se tornado a SAF, mas ainda está com problemas aí de comissões, enfim, alguns probleminhas aí que está atrasando aí as comissões, os luvas e outras coisitas mais, né? John Textor, atual dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, vai adquirir semana que vem 60,5% das ações do Lyon da França, do Lyon da França. Então o Textor, que já tem uma equipe também inglesa, e o Botafogo agora vai ter a terceira equipe, o Lyon da França, onde ele vai ser o maior acionista, né? Saravia, lateral direito, que jogou nessa temporada 2022 no Botafogo, não renovou. O argentino não jogará mais pelo Botafogo, tá? Não foi renovado seu contrato e ele vai procurar outro clube. Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, passará por cirurgia por luxação no ombro esquerdo no último jogo. Ele ficará pelo menos de 4 a 6 meses fora. Com isso, o Botafogo vai ao mercado em busca de um goleiro. E o interesse é por John dos Santos, tá? Botafogo acompanha de perto o entrave entre Dudu e Palmeiras e pode fazer proposta ao jogador. O Dudu quer renovar por 4 anos com o Palmeiras e o Palmeiras quer 3 anos e uma cláusula, se no terceiro ano o Dudu estiver bem, ele renovará o contrato automático. E o Dudu acha isso um absurdo, porque ele é um jogador que tem história no Palmeiras, já provou a sua qualidade, e ele acha isso um absurdo e ele não concorda, né? Então as duas partes ainda em discussão de renovação. Botafogo, Jefinho, ponta esquerda do Botafogo, contratou um técnico para melhorar as suas finalizações. Jovem talento, é fraco ainda nas finalizações, e contratou Júlio César, ex-centroavante do Fluminense, para ser o seu técnico para melhorar as finalizações. Então, essas são as notícias dos times do Rio. Vamos falar um pouco dos times do Brasil. Mercado da bola aí dos times de outro estado, né? Juninho Capixaba, como eu já falei, fechou com o Bragantino, né? Preferiu o Bragantino do que outras equipes. Antônio Carlos Zago pode ser o treinador do Bahia. O treinador estava fora do país e está retornando ao Brasil e pode ser o treinador do Bahia. O Bahia que está se tornando SAF do Grupo City. Vai ter uma reunião agora, dia 3 de dezembro, onde os torcedores vão votar para aprovação da SAF, para aí sim o Grupo City começar a investir no Bahia. Por enquanto, só sondagens. Odair Hellmann é o novo treinador do Santos. O treinador acertou seu contrato com o Santos e vai ser o novo treinador do Santos. Bragantino, Fortaleza e Vasco monitoram Antônio Oliveira do Cuiabá. Treinador que geriu o Cuiabá aí nessa última temporada. É o português Antônio Oliveira. Vojvoda diz não ao Galo e ao Vasco e deve permanecer no Fortaleza, tá? Tudo indica que ele deve continuar no Fortaleza para a próxima temporada. Cruzeiro quer o Wellington Rato e Dudu do Atlético de Goiás. O Vasco também quer o Wellington Rato. Então a disputa aí está grande pelo Wellington Rato. O Sport fechou, gente, com o treinador Anderson Moreira e também com o meia Jean Carlos, ex-Náutico. Então essas são algumas novidades do mercado e a gente trouxe aqui para vocês. Peço, quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe um like, compartilhem e ative as notificações para ficar sabendo do próximo vídeo. E peço a todos que acompanhem, os vídeos aqui são praticamente diários, esse canal é novo e eu conto com vocês para a gente crescer no canal, tá bom? Um abraço a todos, uma boa madrugada, fiquem com Deus.